Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ufa, consegui sentar para gravar e conversar com vocês sobre esse tema de hoje. Foi difícil, gente. Eu tô basicamente há 2 semanas tentando gravar sobre isso, mas eu fiquei doente, né? Quem me acompanha no Instagram tá sabendo, quem vê o vídeo da semana tá sabendo. Eu não estava bem, eu fiquei super gripada, tive uma infecção de garganta. Não sabemos se foi Covid ou não, enfim. Como o meu canal não é monetizado, eu posso falar Covid aqui sem ser bloqueada pelo YouTube. Mas realmente eu não sei se foi, se não foi. Se é, na verdade, eu ainda estou convalescendo, né? O negócio foi brabo aqui, pegou eu, minha mãe, minha sobrinha foi quem veio com a coisa. Graças a Deus a gente está melhorando, mas a tosse ainda é uma realidade e essa rouquidão na garganta, né, gente? Tá muito melhor agora. Então eu já voltei a gravar os mapas. Para quem não sabe, eu gravo o mapa falando, né? Então eu preciso que essa voz se restabeleça e por isso eu ainda não tinha conseguido, de fato, sentar para conversar com vocês. Então aqui estou hoje para a gente falar sobre discernimento na vida da mulher. Quando a gente fala de energia feminina, eu sempre deixo muito claro a importância dos sentimentos da mulher em relação à vida, né? Por quê? Porque geralmente essa ligação que a gente tem com, com aquilo que a gente sente, os nossos sentidos, é muito importante para a mulher. Nos dá avisos, nos dá sinais, está ligada à nossa psicologia evolutiva. Nós mulheres não tínhamos lá muita força, ainda não temos física, né? Então a gente desenvolveu ao longo dos milênios, né? Desenvolvemos habilidades de autoproteção, de autoconsciência, de faro, de intuição, instinto, né? Para nós sobrevivermos e encontrarmos o que todo ser humano busca, que é felicidade. Né? Todo ser humano na face da Terra busca felicidade, de uma forma ou de outra, tá? Só que muitas vezes quando eu falo de sentimentos, as pessoas elas até dizem assim, mas se eu for ser sentimental, se eu for agir pelo que eu sinto, por exemplo, numa situação com um cara que eu gosto, eu vou ficar com ele mesmo ele me tratando mal, porque eu gosto dele. O que essa mulher não consegue entender muitas vezes é que você não gosta dele. Porque o que você sente no seu corpo quando aquela pessoa te rejeita, quando aquela pessoa não te liga, quando aquela pessoa sai com você, dorme com você e depois não fala com você durante 2 semanas, isso que você sente no seu corpo, essa sensação dolorosa, essa dor no estômago, essa sensação de falta de valor, isso é o que você sente. Não é o tesão que você sente pelo cara. Não é aquela fixação do teu ego em fazer aquele cara gostar de você, que é o teu verdadeiro sentimento. Por isso que a gente precisa saber discernir uma coisa da outra. E esse é literalmente o tema do nosso vídeo hoje. Discernimento. O que é discernimento, gente? Discernimento é a capacidade de escolha, é a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que faz bem, o que não faz bem. A gente começa a testar o nosso discernimento na infância, mas eu realmente acredito que a gente só vai entender o nosso discernimento, a gente só vai ter discernimento, na verdade, a partir dos 30 anos, na maioria das vezes. Tem pessoas muito maduras por aí, mas em geral a gente só começa a realmente ser capaz de entender o que é melhor e o que não é pra gente com o tempo, com a maturidade, conhecendo melhor isso aqui que nos foi dado, né? Essa alma, esse corpo, que a gente recebe, mas no início da vida a gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso que foi dado pra gente. Então o tempo vai nos ajudando. A gente precisa entender que existe um lugar fundamental dos sentimentos na nossa vida, dos nossos instintos, e também existe um lugar de ilusão. Existe um lugar de fantasias, existe um lugar de mentiras que nós contamos para nós mesmas. Nós mulheres somos excelentes em contar mentiras para nós, né? A gente tem essa habilidade de querer se enganar, de querer fantasiar, né? Quem lembra aí
do capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, da menina que vendia fósforos, né? Da capacidade da mulher muitas vezes estar se afogando, está numa situação autodestrutiva, mas ela continua fantasiando com outro mundo, a luz, com uma outra realidade, né, na qual aquilo ali dá certo, naquilo ali, na qual aquilo ali faz sentido, né? A verdade é que ela já entendeu, mas ela está fantasiando, ela está se iludindo, né? Então, eu quero que vocês entendam que existe uma diferença entre o que a gente sente e as ilusões que a gente cria. O caminho é o discernimento. O caminho para a gente poder entender, Marina, eu realmente tenho uma intuição ou isso é uma ilusão? Muitas vezes me perguntam isso quando eu jogo carta. A diferença entre intuição e ilusão, né, Marina? Eu sinto que esse cara é a minha alma gêmea. Eu tenho intuição de que ele é a minha alma gêmea. Se intuição ou é ilusão? É difícil saber, porque ambas apelam para a nossa imaginação, apelam para o nosso emocional e para o nosso espiritual. Então você precisa ter um excelente discernimento para você conseguir separar uma coisa da outra. Porque discernimento, na minha concepção, ou ele é um dom divino que você recebe, ou ele é uma coisa que você vai afiando. Por isso que eu falei da maturidade. É que nem uma faca que você vai afiando ali ao longo dos anos, para você você saber discernir as situações, as pessoas, as escolhas. No cristianismo, o discernimento é um dom que você recebe de Deus, tá? É um dom do Espírito. E eu digo isso porque eu sou cristã, eu sou católica, então eu tenho uma fundamentação nessa ideia do discernimento como um dom, como uma coisa que você pede a Deus. É tão difícil para nós humanos discernirmos o que é o bem do mal. Às vezes você acha que você está fazendo um super bem, mas você está fazendo mal. Quantas pessoas na face da Terra já disseram, mas eu fiz isso para o melhor. Eu tinha as melhores das intenções, mas a pessoa causou um mal gigantesco, massificante, matou gente, enfim. Ela acreditava na cabeça dela que ela estava fazendo bem. Então, nós seres humanos, e eu digo homens e mulheres igualmente, nós temos uma dificuldade enorme de discernir as coisas, né? Para nós mulheres, então, porque nós temos essa tendência do nosso destrutivo interior de se iludir, né? de fantasiar, é ainda mais, digamos assim, para nós mesmas. Né? Não é destruir o outro. Geralmente a mulher, ela se destrói. Ela é autodestrutiva. Né? Então, não é uma coisa fácil. Por isso que na minha religião, por isso que no catolicismo, a gente diz que é um dom que você pode receber de Deus. Né? Quando você faz a crisma, você pode receber o dom do discernimento. Quando você, enfim, você pede a Deus, Deus me dê a capacidade de saber. Tem uma oração, que talvez vocês conheçam, que é muito, muito conhecida, muito antiga, de saber quando eu posso fazer alguma coisa por uma situação e quando eu não posso, e como discernir se eu tenho poderes de melhorar, de resolver essa situação, ou se nessa situação eu tenho só que cair fora, porque eu não posso resolver isso. Então eu não estou aqui para pregar para ninguém, gente. Meu canal não é sobre religião. Mas o que eu quero dizer é uma coisa tão, tão evoluída da nossa alma que precisa se pedir intervenção divina para você ter discernimento. Mas eu acredito que nós precisamos tentar ter. Eu acho que a gente precisa afiar as nossas capacidades de discernimento na nossa vida. Né? Dentro das situações. Discernir tem a ver com julgar. Né? Tem a ver com você conseguir entender a verdade e a mentira das coisas. E, para mim, envolve espaço. Quando a gente está numa situação, quando a gente está num questionamento, pode ser no trabalho, saio desse trabalho, não saio, vou para uma outra profissão, não vou, começo um novo curso ou não, tento ser chefe ou não, será que eu quero ser chefe? O que eu vou ter que abrir mão na minha vida para eu ser uma mulher de carreira? Às vezes, gente, não é para toda mulher esse temperamento. Nem toda mulher quer estar lá batendo de cabeça o tempo inteiro, gente. É difícil você ser uma mulher
de cargos importantes, coordenadora, gerente. Você tem que estar o tempo inteiro nessa postura dura com as outras pessoas, porque a gente sabe que, né, se as pessoas não tiverem autoridade, ninguém faz nada, entende? Então é muito difícil, mas será que eu quero ser chefe? Porque você está lá naquela corrida profissional, tal, você se formou na faculdade, você entrou naquela empresa, você está indo com a onda natural do mundo profissional, né? Eu entro como, por exemplo, começo a trabalhar no restaurante, eu começo lavando prato, aí eu vou e me torno garçonete, aí depois eu me torno gerente. Nossa, eu fui tão boa que eu virei gerente daquele restaurante. Que legal! Mas será que eu quero ser gerente? Ah, mas Marina, mas ser gerente é melhor do que ser a garçonete. Você ganha menos como garçonete, você ganha mais. Mas será que você quer toda a responsabilidade, a dor de cabeça, a falta de tempo que um gerente ele vivencia? Então, assim, o que eu quero dizer, não estou aqui dizendo o que você tem que fazer. O que eu estou dizendo a gente tem que dar um passo para trás nas situações, dar espaço para aquela situação e para nós mesmos podermos discernir. Em geral, a gente não tem esse tempo. Em geral, a gente não tem esse espaço. Então, as coisas vão sugando você para as situações e você vai apenas instintivamente agindo. Se da primeira vez que uma pessoa foi grosseira com você num relacionamento, você tivesse dado um espaço e reavaliado e discernido aquela situação, será que você teria chegado no ponto de casar com alguém que é desrespeitoso com você? Porque ninguém mente, gente. Em geral, no namoro, as pessoas já mostram quem elas são. A não ser que você case muito rápido. Então, você não conhece a pessoa direito ainda, né? Mas geralmente leva um tempo ali. Entende? Então, a pessoa já mostra as cores dela para você. Mas, olha a fantasia feminina. Olha a nossa tendência ao destrutivo da fantasia, da ilusão, né? Eu quero trazer para vocês aqui vários livros que vocês podem ler. E aí eu digo romances mesmo, tá, gente? Romances clássicos que podem ajudar vocês a entender histórias sobre discernimento, digamos assim, feminino. Jane Eyre. Jane Eyre é um romance da literatura inglesa vitoriana que fala sobre uma menina órfã que tem que sobreviver na vida. Ela não tem ninguém por ela, certo? Então ela precisa ser preceptora. A preceptora era uma figura feminina que ela era como uma professora particular, digamos assim, mas ela era muito mais. Ela era babá e professora, ela cuidava daquela criança, ensinava aquela criança, geralmente crianças de uma classe mais alta, e ela era muito bem educada, porque ela tem a oportunidade ali, enfim, por uma questão de parentes, né, que tinham uma situação melhor e tal. Leiam um livro para vocês poderem entender. Esse vídeo não é sobre o livro, quem sabe eu faço. Mas vocês vão perceber que a todo momento essa protagonista, essa mulher, ela está sendo colocada em situações de escolha. E ela está precisando usar o discernimento dela para fazer essas escolhas. Tem um momento específico da história que literalmente era o amor da vida dela ou o que era certo a ser feito para ela. E ela toma a atitude, ela discerne corretamente qual tinha que ser a postura dela. Não vou entregar, porque não sei quem já leu. É um livro muito antigo, né, gente? Tá, né? 1800 e bolinhas, se eu não me engano. Então, vocês já eram para ter lido. Tô brincando. Mas não tô dando spoiler, né? Mas eu também não quero estragar aí, se alguém ainda não leu, né? Tem um outro livro muito interessante, que é A Letra Escarlate. Esse daí já da literatura americana, de um autor chamado Nathaniel Hawthorne. E esse livro vai falar sobre uma mulher que ela tem um caso com um homem enquanto o seu esposo está desaparecido, né? Ele foi ali, não me lembro agora se ele tinha ido para algum tipo de trabalho além mar, no navio, e o navio tinha afundado. Eu não lembro, gente, tem muito tempo que eu li, eu tenho que reler. Mas, enfim, o cara estava desaparecido, mas ela ainda era casada. Ela aparece grávida. Quem é o pai, se não podia ser o esposo dela? Ela é execrada socialmente. Ela não entrega o homem com quem ela teve um caso. Ela é obrigada a usar um ar de adúltera costurado nas suas roupas. Ela mesma costura, inclusive ela era costureira. E ela aceita
todas as regulações, ela aceita a punição, ela acaba tendo que morar longe ali da vila onde ela vivia, mas ela ainda continua sendo costureira, então as pessoas faziam roupa com ela continua costurando, ela continua tendo a sua força interior, a sua resiliência, ela assume que ela cometeu um erro para ela mesma, né? Não é ela se dilacerar pelo pecado, mas ela entender dentro dela que ela cometeu um erro e ela, a partir daquela gravidez, ela assume a sua filha, ela cuida da sua filha, ela continua trabalhando como costureira. É uma história, gente, em que a gente vai ver a profunda resiliência feminina. Esse livro foi escrito por um homem, mas eu acho um livro incrível sobre resiliência da mulher, mesmo em face dos seus próprios erros ou das suas próprias fragilidades. Então, assim, ela vai tomar as atitudes certas dentro dessa história, sempre precisando fazer escolhas e discernir o que é o melhor caminho. Mas nós temos também exemplos mais difíceis, como Madame Bovary. Madame Bovary é literalmente uma história, também escrita por um homem, inclusive, muito interessante sobre uma mulher que ela vivia no mundo da ilusão. Ela tinha muita dificuldade de discernir aquilo que era o correto, o certo para ela, né? E aquilo que era apenas o fascínio, a ilusão, a vaidade, que são coisas que às vezes dominam a nossa vida como mulher. Se a gente não tiver cuidado, a gente acha que ser feminina é só você se embonecar. E não é. Tem a ver com um estado de espírito, tem a ver com um estado físico, inclusive, porque a gente vibra coisas a partir do nosso pensamento, da nossa postura. Então, ser feminina não é se embonecar, né? Não é estar bonita, não é. Mas muitas mulheres, elas acabam por causa do quê? Daquela tentação da vaidade, aquela tentação da ilusão, da imagem. Só que o tempo passa, a gente vai ficando mais velha, fica mais difícil de você criar essa ilusão, né? E aí você começa a ficar desesperada, porque você baseou você em uma ilusão, né? Muitas mulheres aí se perdem fazendo milhares de intervenções cirúrgicas, se machucam, vão tirando de si as suas próprias características. Não estou julgando, mas a gente está percebendo que tem alguma coisa acontecendo por trás disso. E a Madame Bovary, ela é essa figura que não consegue se satisfazer com quem ela é e com o que ela tem na vida dela. Ela cai na ilusão, ela tem dificuldades de discernimento o tempo inteiro. Tem um outro livro, esse já mais desconhecido, que se chama Far from the Madding Crowd. Eu não sei a tradução, eu acho que é Longe desse Mundo Insensato. Eu acho que foi assim que traduziram. É de um autor chamado Thomas Hardy. E ele também vai mostrar uma personagem feminina que tem que escolher entre alguns homens. Eles escolheram 3 homens. E ela vai escolher o pior. A escolha dela entre 3 pessoas que ela poderia escolher. Tem ali aquele que você que está lendo sabe que seria a melhor opção para ela, que seria o homem certo para ela, mas ela só consegue agir com aquele instinto, né? Só com o instinto, só com o desejo, só com o fascínio que aquele cara ele cria, com a falta de estabilidade que ele mostra para ela, né? Então, ela tem alguém que é tipo um countryman, um homem do campo, que seria ali muito mais provedor, protetor, muito mais carinhoso, muito mais estável para ela, mas ela está fascinada pelo cara que fica sempre meio fora ali da órbita dela. E ela acaba fazendo uma escolha errada, discernimento. A gente que é mulher não está sempre nessa posição? Não tem sempre, geralmente, uma cambada de menino aí, vocês meninas mais novas, homens em geral? Você bota uma foto no Instagram, né? Como é que tá o teu DM lá? Geralmente está lotado de... Como a gente discerne? Porque se a mulher fica fascinada pelo que a sua beleza, ou a sua sensualidade, ou a sua juventude, ela gera nos homens, ela pode ter uma dificuldade de discernir quem é o homem certo para ela. Entende? Então, assim, esses livros, tem muitos outros, tá, gente? Mas eu estou citando aqui livros em que vem à minha mente imediatamente quando eu falo de discernimento na vida de uma mulher. São livros em que mulheres são colocadas em situações de escolhas, e algumas fazem as escolhas certas porque têm um bom discernimento, e outras
fazem as escolhas erradas, porque têm uma dificuldade de discernir entre a fantasia e o que elas realmente sentem, de verdade, lá dentro. Uma coisa que eu anotei aqui sobre esse assunto, é nunca terceirizar o nosso julgamento, é nunca terceirizar o nosso discernimento, deixar na mão dos outros dizer o que é certo e errado, deixar na mão dos outros dizer pra gente que caminho que a gente tem que escolher, porque é muito fácil, em geral, perdão, minha voz tá horrível, mas é muito fácil, em geral, a gente se eximir de culpa. Olha, eu casei porque já estava namorando há muito tempo e era isso que tinha que ser feito, né? Ele disse para mim que isso, que aquilo, e eu... Bom, você está terceirizando a sua escolha de casar, né? Então a gente precisa ser responsável, e eu acho que o discernimento ele começa aí. Ele começa quando a gente se responsabiliza pelas nossas escolhas. Aquilo que a gente fez de certo, aquilo que a gente fez de errado, a gente para de terceirizar e dizer que eu não fiz porque minha mãe não deixou, eu não fiz porque minha mãe não me ajudou, eu não fiz porque meu pai não me ajudou, eu não fiz porque fulano, eu não fiz porque ciclano, eu não consegui porque... Quer dizer, você nunca se dá o poder de discernir. É errando, na verdade, você vai errar. Mas é ali nos erros e nos acertos que a gente vai afiando o discernimento. Mas nunca deixando o outro dizer. Nunca deixando, porque é muito fácil e, na verdade, você fica infantilizada. Você fica infantilizada para sempre. Porque você nunca tem nenhuma decisão. É sempre os outros que decidem. Então, você acaba nunca afiando o teu poder de escolha, o teu poder de julgamento, né, de saber o que é certo e errado. Para mim, eu acho que o discernimento é a ligação que a gente tem com os ciclos naturais. A gente se perguntar em que momento da nossa vida a gente está, se a gente está preparado para uma determinada situação. Eu dei o exemplo do trabalho, mas pode ser também num relacionamento. Será que você está pronta para casar? Será que você não está? Será que você está pronta para um relacionamento? Será que você tem que ter essa capacidade de discernir? E para mim também há uma conexão com Deus no discernimento. O que Deus quer de mim? E aí, gente, é uma coisa muito pessoal, porque eu acredito em Deus. Mas eu sei que nem todo mundo acredita. Então, cada um vai ter que se perguntar como fazer essa ligação. O que Deus quer de mim? O que eu sinto que eu estou sendo guiada a? Tem que ter um pouco de fé nesse sentido. Tá? Eu sei que o pessoal aí que não tem religião ou que não acredita em Deus não vai gostar dessa parte do que eu estou falando. Vocês podem sempre riscar esse ponto e assim, absorver o vídeo pelos outros elementos que eu trouxe. Mas eu, Marina, eu acredito que existe um componente muito grande de sentir uma conexão com o divino para saber o que é o certo a se fazer numa situação, né? O que é bom e o que é ruim, o que me traz bons frutos, o que me traz maus frutos, né? Gente, eventualmente, para mim, julgamento é isso. É julgar o que me faz bem e o que me faz mal. Você aí que fica vendo stories, que fica fuxicando o Instagram do seu ex, ou até mesmo do seu namorado, vendo quem comentou, vendo com a curtida, completamente, isso faz bem? Qual fruto que traz para você ficar insana vendo stories de homem no Instagram? Vendo se tá online, se não tá, vendo se... Isso não me traz bons frutos. Agora, sentar para ler um livro de um assunto que me interessa, eu saio sabendo um pouco mais. Isso já é muita coisa. Eu que tenho uma lua em Sagitário, né, sou astróloga, eu que tenho lua em Sagitário, eu amo aprender. Então, sair sabendo 10% a mais do que eu sabia antes, já tô do lucro. Para mim já é bom fruto. Um vídeo no YouTube. Eu posso ver vídeos de pessoas reagindo e criticando umas às outras, que eu tô horrorizada com o nível que o YouTube virou React agora. As pessoas ficam só reagindo aos vídeos umas das outras, criticando umas às outras, brigando umas coisas. Eu fico, gente do céu. Aí um faz o vídeo, o outro faz o react. Aí o outro vê o react. E aí faz um react ao react. Gente do céu. Vira uma briga, vira um bolo de energia. Será que isso traz bons frutos? Você ficar vendo esses vídeos aí? Podia estar vendo um vídeo ensinando você a se maquiar, que eu acho que já para quem quer aprender, né? Já traz mais bons frutos. Tem vídeos sobre ciência, tem vídeos sobre teologia, se você quer aprender teologia. Enfim, gente. Tem um canal aqui que é de Oxford,
da Universidade de Oxford, você vê aulas, se você entende inglês, né? Você vê aulas ali online. Então, a gente precisa discernir o nosso tempo também. O que a gente está colocando, né, o nosso tempo e que fruto que isso está trazendo para a gente. Uma outra coisa que eu acho que o discernimento ele entra muito é quando você aprende um pouco mais e sabe discernir o que brigas a gente quer brigar e que brigas a gente não quer brigar. Muitas vezes já me pediram para falar sobre certos assuntos aqui no canal que não vou falar. Por que eu não vou falar? Porque eles não trarão nada de bom para mim, não trarão bons frutos para mim. E são brigas que eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para falar o que eu sei, o que eu aprendo, o que me traz entusiasmo, o que eu descobri, e sobre o meu trabalho como astróloga, enfim. Então, não estou aqui. Então, a gente também tem que saber, será que toda briga que me chamam eu tenho que cair dentro? Né? Às vezes tem. Às vezes a gente... Então, por isso que vem o discernimento. Às vezes a gente tem que se posicionar, às vezes você tem que bater de frente. Então, saber quando é discernimento. O discernimento, ele vai exigir da gente um pouco de calma. Ele vai exigir um pouco de contenção. Não é restrição nem limitação, é contenção. É você conseguir esse momento, dar um passo para trás para reavaliar uma situação. Né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar esse aspecto da paciência, porque senão a gente não consegue alcançar esse lugar de discernir as coisas, esse espaço que é necessário, esse passo para trás para avaliar uma situação. Quanto mais uma coisa faz você querer agir muito rápido, mais você deve fazer o movimento oposto. Você deve fazer o movimento de, né? Peraí, se essa situação tá... Se eu tô doida para fazer alguma coisa, até para comprar, às vezes é interessante a gente fazer isso. Eu quero muito comprar um negócio, deixa eu dar um passo para trás. Calma, não vou fazer isso agora. Isso é importante para a energia feminina, gente. Aprender a conter muitas vezes. A gente tem, como mulher, né, de querer resolver um negócio. É importante a gente dar um passo para trás, dar o espaço para aquela situação. Até na vida amorosa, eu acho que isso é muito importante. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre que, às vezes, a gente tem um bom discernimento para uma coisa e em outra área a gente tem um péssimo discernimento. É sempre importante a gente ir afiando essas habilidades. A habilidade de saber escolher. Um beijo. Fiquem com Deus.